Olá, o Jornal do Rio desta quarta-feira está começando e a gente traz, é claro, os destaques aqui no nosso estado. Câmeras de segurança registram um momento do assassinato de um policial militar reformado. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos que fizeram os disparos. Vamos falar também sobre as fraudes no sistema de cotas. Só a Universidade Federal do Rio analisa 230 denúncias de estudantes que tentaram burlar o sistema. Muitos de olhos azuis e pele branca se declararam negros ou pardos. Tem também o astro Will Smith hoje no quadro Pensando em Cinema. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. E é claro, eu tô te esperando. Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho, não compareceu mais uma vez para depor na delegacia de homicídios sobre o atentado que ela mesma sofreu em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Esta é a segunda vez que Xana Garcia falta ao depoimento marcado aqui na Delegacia de Homicídios da capital, que fica na Barra da Tijuca e que investiga o ataque sofrido por ela na semana passada. Segundo a Polícia Civil, o advogado da empresária ligou nesta manhã e afirmou que Xana Garcia ainda está muito abalada e pediu, portanto, que o depoimento fosse adiado mais uma vez. Uma nova data foi marcada agora para amanhã, quinta-feira, às 11h30 da manhã. Agora chama a atenção o fato de que, apesar de Xana Garcia ter desmarcado 2 vezes o depoimento aqui na Delegacia de Homicídios, esteve na segunda-feira no Ministério Público, onde sim prestou um depoimento. A empresária já afirmou em entrevistas que gostaria que o Ministério Público assumisse sozinho o caso, já que, segundo ela, a Delegacia de Homicídios estaria de alguma forma comprometida com a investigação. Xana Garcia também apontou como responsável pelo ataque contra ela o ex-cunhado, Bernardo Belo. Segundo ela, Bernardo Belo administra o patrimônio da família deixado pelo pai da empresária, o bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o Maninho, morto em 2004. Esse patrimônio é estimado em cerca de 25 milhões de reais. Bernardo Belo, segundo Xana, estaria insatisfeito com alguns questionamentos feitos pela empresária com relação à administração dos negócios. Ele também será ouvido aqui na Delegacia de Homicídios. O depoimento dele, que a princípio estava marcado para amanhã, agora foi remarcado para sexta-feira. E a gente continua falando de casos investigados pela Delegacia de Homicídios. Dessa vez, o assassinato de um policial militar no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na última segunda-feira e câmeras de segurança registraram todo o crime. O crime aconteceu no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Na imagem é possível ver o policial reformado da PM, Rogério da Silva Perfeito, sentado no meio-fio, sozinho. Veja que 2 homens entram na rua a pé. Pouco antes de se aproximarem da vítima, os 2 criminosos sacam a pistola e correm em direção ao policial. Eles falam algo para Rogério. Em seguida, atiram várias vezes e fogem. O policial militar chegou a ser socorrido com vida. Ele foi levado para o hospital de Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está à frente do caso, investiga o crime como execução, já que nada foi roubado da vítima. Com mais esta morte, sobe para 49 o número de agentes de segurança mortos em todo o estado somente este ano. E 16 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil para prender suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de automóveis. Alguns são investigados até, gente, por homicídios. Quem vai trazer os detalhes é o Marcos Sadoc. A Operação Tranca da Polícia Civil tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que roubava e furtava veículos em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje, os agentes saíram bem cedo para essa operação para diversas cidades da região metropolitana e também para o interior do estado. Na capital fluminense, os mandatos foram cumpridos na Zona Oeste e na Zona Sul, em bairros como o Humaitá. De acordo com os delegados responsáveis por essa investigação, além de praticar o roubo de veículos, os acusados também vão ser investigados por crimes como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, além de uma série de homicídios em todo o estado do Rio de Janeiro. Os presos foram encaminhados para a cidade da polícia. A receptação de peças roubadas também estava na mira dos investigadores, porque, de acordo com a Polícia Civil, muitas peças estão sendo comercializadas, mas as pessoas que compram essas peças não sabem que elas têm a origem ilícita, ou seja, são peças roubadas.
E em Volta Redonda, no sul do estado, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha acusada de estelionato e lavagem de dinheiro. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Juliana Neves. Natasha, essa operação foi conduzida pela delegacia de Volta Redonda após 2 anos de investigações. 7 suspeitos foram presos, acusados de lavagem de dinheiro e estelionato. Essa organização criminosa é formada por empresários de Volta Redonda, em sua maioria donos de agências de veículos que fraudavam o financiamento de automóveis no sul fluminense e revendiam carros irregulares. Estima-se que eles tenham causado prejuízos de 7 milhões de reais às vítimas. Basicamente, forjavam um financiamento no nome de uma pessoa que nunca comprou carro nenhum, às vezes até nome de pessoas mortas, e colocavam o carro no mercado para que um terceiro de boa-fé adquirisse esse carro. E essa foi só a primeira fase da operação, já que ainda existe uma suspeita que funcionários de financeiras e outros setores agissem ajudando esses estelionatários a conseguir os dados das vítimas. Essa não foi a única operação em Volta Redonda hoje. A Polícia Militar também mobilizou 80 agentes para uma ação de combate ao tráfico de drogas nos condomínios Minha Casa Minha Vida, Ingá e Ingá 2, no bairro Santa Cruz. Há menos de um mês, uma troca de tiros no local deixou um policial militar gravemente ferido. A ação de hoje contou com o auxílio do Batalhão de Operações Especiais e com o Batalhão de Ações com Cães. 10 suspeitos foram presos. Natasha. E os Ministérios Público Federal e Estadual entraram com uma ação contra a Petrobras e a Transpetro por conta de um vazamento de óleo em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O derramamento teria acontecido durante a operação chamada Ship to Ship, no terminal aquaviário da região. Os órgãos pedem que as estatais sejam condenadas por poluir direta e indiretamente as baías da Ilha Grande e de Sepetiba, além de indenização mínima de 20 milhões de reais por danos ao meio ambiente. Os casos aconteceram em março e abril de 2015. A Petrobras informou que ainda não foi notificada e que só vai tomar as medidas necessárias após tomar conhecimento dos fatos. A Transpetro ainda não se pronunciou sobre a ação. E a seguir, a gente tem promessa de ar-condicionado para os alunos da rede estadual. 7 mil aparelhos já chegaram no Rio e devem ser instalados em 40 escolas. Um veículo com adesivo da Prefeitura do Rio foi flagrado descarregando sacos de gelo em um restaurante na praia de Grumari, na zona oeste do Rio. A Clara Neri tem as informações. Pelas imagens, é possível ver funcionários do restaurante uniformizados retirando sacos de gelo de dentro de um carro com adesivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio no capô e na porta direita. A Secretaria afirmou que abrirá um inquérito administrativo para apurar os fatos, já que o veículo é de responsabilidade de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura do Rio. Esse não é um fato isolado. Em agosto deste ano, um caminhão com adesivo da Prefeitura do Rio, responsável pela distribuição de merendas, foi flagrado vendendo coco durante um evento de vaquejada em Itaboraí, na região metropolitana. Em resposta, na época, a Prefeitura afirmou que o caminhão também é de responsabilidade de uma empresa terceirizada e providências seriam tomadas. O governador Wilson Witzel anunciou que todas as escolas estaduais vão receber aparelhos de ar-condicionado até o ano que vem. Hoje, apenas 4% das unidades são climatizadas. O prédio sem uso agora vai virar uma escola. A primeira do país administrada pela Polícia Rodoviária Federal. A partir do ano que vem, alunos já vão poder estudar por aqui. A unidade que vai entrar na rede estadual de ensino terá foco em português, matemática e esportes. No terreno da sede da PRF, na Avenida Brasil, altura de Irajá, uma vila olímpica também deve ser construída para o uso dos alunos e dos moradores do entorno. Durante a visita à unidade, o secretário de Educação também anunciou a chegada de 7 mil ar-condicionados
ar-condicionados que serão colocados em cerca de 40 unidades pelo estado, levando climatização para as salas de aula. Atualmente, apenas 4% de todas as salas de aulas da rede estadual são climatizadas. A proposta é que até o ano que vem, 100% das unidades recebam os ar-condicionados. Todos os 24 mil aparelhos chegam até abril e as escolas estão passando por obras na rede elétrica para receber os novos equipamentos. 210 escolas que receberão os painéis solares, transformando energia solar já para o ano que vem. Sem contar que esse é o equipamento que tem de mais moderno no mercado, onde tem uma economia de 60% em relação aos aparelhos tradicionais. No evento, o governador também anunciou o pagamento do 13º salário a todos os servidores no dia 1º de dezembro. Já fiz as contas com o secretário e nós vamos ter condições de pagar no 1º de dezembro. 10% total. Durante um evento pela manhã, Wilson Witzel falou sobre segurança. Afirmou que os corredores turísticos do Rio são tão bem policiados quanto os de Nova York. Ele anunciou que no início do ano que vem deve iniciar um programa para a redução de roubos de cargas, fechando os locais que dão acesso às comunidades pelas estradas que servem de entrada para o estado. Controle de acesso tem condomínio, controle de acesso tem um monte de lugar. Nós podemos conversar para fazer um segurança presente, controle de acesso a algumas comunidades. Nós vamos ter o controle de alguns veículos suspeitos que possam estar entrando nas comunidades após ser roubados. A gente fala agora sobre fraudes no sistema de cotas em universidades públicas. A UFRJ investiga mais de 200 casos de estudantes que tentaram burlar o sistema. Muitos de olhos azuis e pele branca, gente, se declararam pardos ou negros. O Fernando Davi conta mais. Desde as primeiras iniciativas de reserva de vagas em sistema de cotas, há pouco mais de 15 anos, a cara da universidade mudou no Brasil. Brancos ainda são maioria, mas os negros chegaram a 48% do total de matriculados. A lei reserva parte das vagas em instituições federais para alunos da rede pública que se dizem negros, pardos ou indígenas. Mas essas autodeclarações têm causado divergências no ambiente acadêmico. É isso, né? É muito difícil dizer quem é preto no Brasil e quem não é. O movimento negro como um todo não tem esse debate fechado, assim. Se você pergunta para um coletivo negro, ele vai dizer uma coisa. Se você pergunta para outro, ele vai dizer outra. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma comissão analisa 230 denúncias de estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas sem preencher todos os requisitos. Um deles estuda na sala da Geise. Como mexe muito com a moral e com a ética, a gente começa a questionar isso para tudo na vida, né? Se a pessoa não tem compromisso com a verdade na hora de fazer uma declaração e já está dando um jeitinho ali, como é que eu vou fazer um trabalho com ela? Como é que eu vou conviver com ela no dia a dia se eu não consigo confiar nela, se ela mentiu antes de entrar? Há 3 meses, cartazes com fotos de dezenas de alunos que teriam cometido a fraude foram pendurados de forma anônima num dos campos da universidade. O caso que mais chamou a atenção foi de uma aluna da Faculdade de Química, loira, de olhos azuis, que se declarou parda. Ela se defendeu, dizendo que vem de família negra e tem traços claros de afrodescendência. Para os alunos que estão nesse código, que estão em atividade, ativos na universidade, nós utilizaremos o código disciplinar de acordo com a gravidade da falta que foi cometida. No que se refere aos demais alunos que tem alunos que já foram formados, aí nesse caso nós vamos encaminhar ao MPF, a MPF deve decidir o que fazer. As denúncias de fraude no sistema de cotas chegaram ao Ministério Público Federal, que investiga irregularidades no ingresso às universidades e também em outros concursos públicos. Nos últimos 3 anos, os procuradores ajuizaram 23 ações, pedindo cancelamento de matrículas e de nomeações. Se uma pessoa que não deve ocupar esse espaço ocupa esse espaço, significa que a gente vai ter menos estudos sobre negritude, significa que as pessoas vão falar menos sobre a gente, vão falar menos sobre a nossa cultura, vão se afirmar menos, assim. Absurdo isso, gente. E a gente fala agora sobre as obras de conservação no entorno do aeroporto Santos Dumont, no centro. A Francine Augusto vai trazer os detalhes desse revestimento asfáltico. Fala, Francine. Depois de a Prefeitura do Rio anunciar um programa de recuperação do asfalto em diferentes pontos da cidade, motoristas que circulam pelo aterro do Flamengo reclamaram principalmente do material aplicado, o que parece uma espécie de tinta e não, de fato, um recapeamento, um asfalto novo. Cada solução asfáltica ela tem seu propósito. O Betusil, que é um selante asfáltico, ele é para ser usado um pavimento em manutenção precoce, ou seja, enquanto a estrutura do pavimento está boa,
e há poucos defeitos superficiais. Outras soluções servem para reparar defeitos mais profundos, eventualmente, no pavimento. O maior questionamento dos motoristas, principalmente daqueles que precisaram seguir em direção ao aterro do Flamengo nesta quarta-feira, é que não foi divulgado um cronograma pela Prefeitura em relação aos dias e horários destas interdições. De acordo com a empresa contratada, esse material que é aplicado no asfalto, ele seca aproximadamente 30 minutos. São 2 camadas, então ao todo 1 hora para esse material que só pode ser aplicado durante o dia secar completamente. Esse programa, ou pelo menos esse serviço ao longo de toda a orla, vai se estender para daqui a 2 meses ainda. Começou hoje no Museu de Arte do Rio a Festa Literária das Periferias, a FLUP. E quem for ao evento poderá visitar gratuitamente as exposições. E a Marcele Setúbal, claro, foi conferir. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. E a resposta veio através da poesia, da arte e do empoderamento. A Mídria nasceu na zona leste de São Paulo e veio ao Rio falar para jovens que tiveram experiências parecidas com as dela. Nessa poesia, o que eu queria falar é sobre o tipo de racismo que pessoas negras de pele clara sofrem. Mídria e outras 31 meninas competem no slam. Os participantes das batalhas recitam e até improvisam poesias. A competição é uma das atrações da Festa Literária das Periferias, que começa nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo no Museu de Arte do Rio. O principal tema abordado na FLUP vai ser o feminismo e a importância da mulher negra. As suas falas trazendo todo esse empoderamento, essa construção que vem sendo feita na sociedade, para nós tem toda uma intencionalidade também de reforçar e construir isso junto às nossas meninas. Neste ano, o artista homenageado é Solano Trindade. O brasileiro nasceu em Pernambuco e se tornou o primeiro poeta negro reconhecido no país. Nesta edição, a FLUP vai abordar as diversas faces de Solano Trindade, desde a poesia, passando pelo roteiro teatral até as artes plásticas. Como esta exposição com obras feitas em fita crepe e em pregos. Nós estamos homenageando Solano Trindade, que é o primeiro poeta a propor uma poética assumidamente negra no Brasil. O cenário da 8ª edição da FLUP é a zona portuária, perto da Pequena África, onde também tem atividades. Além dos debates e dos shows, 8.000 livros foram doados para o evento. E qualquer um pode levar quantos quiser. E atenção, 2020 já é ano de eleição para prefeito aqui no Rio e a Agatha Meirelles traz os detalhes de uma pesquisa sobre as intenções de voto. Na primeira pesquisa de opinião pública realizada no município do Rio para as eleições em 2020, o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM aparece na frente com 27,3% das intenções de voto. Os dados foram coletados pela empresa Paraná Pesquisa e divulgados em primeira mão na rádio Band News FM. Em segundo lugar, pelo PDT, a deputada Marta Rocha aparece com 16,8%. Em terceiro, vem Marcelo Freixo, do PSOL, com 14,4%, seguido pelo atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, com 13,2%. Quando perguntado se as eleições para prefeito do Rio fossem hoje, em quem você votaria, 75,6% dos eleitores responderam não sei e 10,8% responderam ninguém. 1.002 pessoas foram ouvidas entre os dias 11 e 15 de outubro e essa amostra representativa apresenta uma margem de erro de aproximadamente 3% para os resultados gerais. Futebol, hoje tem clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo se enfrentam às 9h30 da noite em São Januário. Antes, às 8h, o Flamengo pega o Fortaleza no Castelão. Longe do Rio, mas confiante. O Flamengo tem bom retrospecto fora de casa. Só perdeu 3 vezes nesse Brasileirão. Já o Fortaleza vive um momento diferente. Quer se afastar da zona de rebaixamento. O Fla tem desfalques. Everton Ribeiro e Bruno Henrique estão suspensos. O lateral Rafinha machucado. Mas também tem retornos importantes. O artilheiro Gabigol e o zagueiro Rodrigo Caio, que estavam com a seleção brasileira. Agora com a volta do Caio e do Gabi,
a gente também ganha uma força muito forte, porque são jogadores importantes pra gente. O garoto Reinier, que não foi liberado para o Mundial Sub-17, também vai estar à disposição do míster. Mais tarde, às 9h30, tem clássico em São Januário. Vasco e Botafogo se enfrentam com o mesmo objetivo: fugir da parte de baixo da tabela. Clássico, cara. Clássico é decidido em detalhe. É jogo difícil. Quando você costuma falar em clássico, você costuma falar que está 50% para cada lado. É jogo de final, porque todo jogo agora é decisivo. O campeonato vem afunilando, né? Então o professor vem passado isso. O Cruz Maltino não vai poder contar com o garoto Thales Magno, que está com a seleção sub-17 para a disputa do Mundial da categoria. Felipe Ferreira deve ser o substituto. Pelo lado alvinegro, depois de 1 ano e 4 meses, Alberto Valentim fará sua reestreia como técnico do Botafogo. E conhece bem o adversário. O treinador comandou o Vasco de agosto de 2018 até abril desse ano. Tem que tomar cuidado com as jogadas ensaiadas dele, né? Porque a gente sabe muito bem que ele gosta de treinar jogadas ensaiadas. Conheço muito bem os jogadores também, grande parte do elenco trabalhou comigo. Valentim terá a volta de Diego Souza, Cícero, Marcelo e Pimpão, que estavam suspensos na última rodada. Marcinho, que estava com a seleção, também retorna à equipe. Nosso último intervalo está chegando. Na volta tem Sétima Arte. O quadro Pensando em Cinema traz um filme de ação com o astro Will Smith. O destaque de hoje do quadro Pensando em Cinema é o astro Will Smith, que está estreando o projeto Gemini na telona. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito, o Projeto Gemini, um filme de ação com Will Smith. Na história, Smith é Henry Brogan, um assassino de uma agência do governo que resolve se aposentar. Só que a agência acha que ele sabe demais e resolve enviar o seu clone mais jovem para matá-lo. O clone é o resultado de uma experiência da tal agência que tem como objetivo criar o assassino perfeito. Isso é, alguém com habilidades já testadas, mas sem sentir remorso por seus atos. O elemento que mais atrai o longa são os efeitos especiais, já que o grande barato é ver o Will Smith lutando contra si mesmo. O ator interpreta os dois personagens, ele mais velho e a sua versão mais jovem. Os efeitos especiais são um grande atrativo do filme. Uma pena que o cuidado que o diretor Ang Lee teve com as imagens não foi o mesmo com o roteiro, que é cheio de clichês e não consegue empolgar. E se alguém descobrir o que nós realmente somos? E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. Interessante. O Jornal do Rio termina aqui, gente, mas a gente está de volta amanhã, 10 para as 7 da noite. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite. Tchau, tchau.